nosso da greve, da relação que a gente enfrenta com o governo e com o Estado brasileiro, né, a gente tem que pensar algumas coisas. E para não ser muito longo, eu vou tentar fazer algo mais sintético, até porque eu sei que a gente tem vários pontos de pauta depois, né? E trazendo duas coisas principais. A primeira seria, que eu acho que são duas coisas principais que na verdade são definidas pelo momento que a gente vive de greve. Uma é entender a relação entre a economia e o Estado brasileiro de maneira geral, enquanto Estado de um país que é capitalista dependente, e o que isso implica para o Estado e o que isso implica para a nossa economia. E a outra, as mudanças que aconteceram tanto na nossa economia nas últimas décadas, quanto no Estado, e como elas se relacionam. Que eu acho que isso é importante para a gente entender a situação nossa atual enquanto técnico, quanto mudou, aliás, a relação do Estado com os servidores públicos e com os trabalhadores em geral nos últimos anos. Por que eu faço a relação com a economia? Porque, além de ser economista, né? Porque o Estado, ele não surge no vazio. Então, não dá pra gente copiar um Estado, né? Tem gente que diz assim, não dá pra copiar a França sem trazer junto a Revolução Francesa, não dá pra copiar os Estados Unidos sem trazer junto a Guerra da Secessão. Então, na verdade, os países, os Estados, eles se formam com base numa história, né? Numa sociedade particular. Isso é importante porque o pensamento que a gente vê na TV a todo tempo tenta mostrar como se a economia e o Estado não tivessem uma relação. Aliás, como se essa relação fosse uma relação perversa. Então a gente vê, por exemplo, a defesa de um banco central independente, como se o problema fosse a relação dele com o Estado, e não com as classes dominantes, por exemplo. A gente vê uma ideia de que o Estado não deve atuar, né, ingerir na economia, deve tentar ser isento, etc. E ao mesmo tempo a gente vê de outro lado, e muita gente, uma certa ingenuidade de achar que a eleição de algum determinado presidente, alguma coisa do tipo, pode levar esse presidente a fazer as coisas, né, e tomar decisões independente do que realmente acontece na economia. E aí, fazendo essa relação e entendendo as transformações que aconteceram nos últimos anos, a gente consegue entender porque mesmo com mudanças de partido no governo, a gente tem no essencial, na economia, na relação do Estado com os servidores públicos, com a universidade, muita coisa se mantendo igual, né? Enfim, voltando então ao primeiro ponto, né? Entendendo como que é essa economia brasileira e como que é o Estado que se forma em cima dela. Como eu falei, o Brasil é um país de capitalismo dependente, né? O sistema capitalista ele surge aqui depois de 3 séculos de colonização e uma estrutura econômica que é construída aqui, e social também, né? Voltada para o exterior. Uma estrutura econômica que constrói, por exemplo, rodovias em direção aos portos, que ocupa o território com base num tipo de mercadoria que poderia ser produzida em determinado território para atender os interesses europeus primeiro, depois dos Estados Unidos, né? Então a própria mudança do território nosso, primeiro no Nordeste, que era onde se concentrava a produção de cana-de-açúcar, depois em direção a Minas Gerais, que é onde vai ser descoberto o ouro, os diamantes, tudo isso está movido, né, pela atenção, né, pela exportação de riqueza para os países centrais. E isso não se rompe com a nossa independência e com a formação do Estado brasileiro. Na verdade, nossa independência foi uma independência muito... Não teve, na verdade, teve muito continuismo, né? Não é à toa que ela foi feita pelo filho do rei de Portugal. Então, do ponto de vista da estrutura econômica, isso não muda. Inclusive, a gente convive aí, décadas depois da independência, ainda com a escravidão. Isso significa, essa manutenção, né, desse caráter exportador dessa economia, ele segue até hoje, né? Em alguns momentos ele tem certa concorrência interna, né, com o desenvolvimento da indústria, mas no essencial a gente continua sendo uma economia produtora de commodities, né, que são mercadorias que têm um preço definido na bolsa, são definidas no exterior, né? E aí surgem atividades, deixam de existir,
territórios são ocupados, tudo em função dessa necessidade externa, né? O caso, por exemplo, da borracha, não sei se vocês já conhecem essa história, né? A borracha na Amazônia, por exemplo, né? Em determinado momento tem toda uma migração de população em direção à Amazônia para conseguir extrair das seringueiras a borracha para ser usada na indústria automotiva e desenvolve então os pneus a partir do petróleo, e aquela tecnologia, aquela mercadoria deixa de ser necessária e esse território ele é abandonado e entra em decadência. Nesse processo, né, de a criação de uma economia exportadora, o mercado interno e a população brasileira vai entrar, na verdade, ter um papel marginal. A população trabalhadora brasileira ela vai ser, na verdade, mão de obra para produzir para o exterior. Ela não interessa enquanto consumidor. Isso significa que aqui a gente pode ter salários miseráveis, porque o que a gente produz, essencialmente, não é consumido por nós. Isso é essencial para a gente entender as condições tanto de remuneração quanto as condições de trabalho, de exploração, acidentes de trabalho, doença, tudo isso. Isso faz, então, né, com que o capitalismo brasileiro ele adquiriu uma característica, né, o capitalismo dependente em geral em outros países periféricos, que é até monstruosa, né, porque isso gera altos níveis de exploração dos trabalhadores, gera uma separação entre o que a gente produz e o que a gente consome, na verdade, né? Então, a gente produz soja, a gente produz minério de ferro, a gente já produziu no passado ouro, já produzimos cana-de-açúcar, né? Muito mais do que hoje, café, divorciado, né, do que a gente consome. E aí, isso não se transforma, ele se transforma, mas não é rompido com o passar do tempo, né? Eu trouxe um dado aqui interessante, até estava falando antes com o Renatinho, que hoje a gente tem 64% dos trabalhadores brasileiros recebendo menos do que 2 salários mínimos. Aí eu fiquei pensando assim, pô, tá em nível D, que está começando a carreira, ele está entre 64% desses trabalhadores que recebem menos de 2 salários mínimos, né? Então a gente está na vala comum. Não é porque a gente é servidor público que a gente é privilegiado, não. A gente está na vala comum. E aí a situação ainda é mais dramática, porque 33% dos trabalhadores brasileiros recebem menos de um salário mínimo. Menos que um salário mínimo para viver, né? Esse processo ele tem certa mudança com a industrialização, mas na verdade a indústria surge no Brasil, tensiona com o agro, tensiona com o latifúndio, mas nunca rompe essa relação. Não rompe porque ela surge tardiamente, ela surge no momento em que já existia um monopólio internacional da tecnologia, então ela surge atrasada tecnologicamente, dependente tecnologicamente, tinha que pagar royalties para usar a tecnologia estrangeira. E ela precisava do dinheiro do agro, ela precisava dos dólares que entram, né, do agro, da mineração, para conseguir comprar essa tecnologia estrangeira. Isso gera uma situação em que ela tem que, ao invés de, por exemplo, defender reforma agrária, melhores condições de salário, esse tipo de coisa, ela, na verdade, vai reforçar toda a situação de exploração. Porque ela tem um compromisso, em último nível, né, com o agro. Isso faz com que aqui nunca se desenvolva essencialmente um mercado consumidor de massa. Assim. A maioria dos bens foram durante muito tempo excluídos da população. A grande maioria da população não consegue comprar um carro, durante muito tempo não conseguia ter uma TV, não conseguia, né? Todos têm histórias dos familiares quando conseguiram pela primeira vez a TV no bairro, aí todo mundo se reúne para assistir, sei lá, a Copa de 70, esse tipo de coisa, ou depois ainda, enfim. Nunca aqui a gente conseguiu ter um mercado consumidor que se generalizasse, como é nos países centrais. Lá é até engraçado porque muitas vezes é mais fácil conseguir comprar eletrônicos do que alimentos, porque eles não são produtores de alimentos, mas são produtores de eletrônicos, né? Eles importam os alimentos que nós produzimos. E o que eu estou falando dessa monte de coisa aqui de economia, né? Por que eu estou falando de economia se o tema é o Estado e os servidores públicos? Porque isso tem consequências na forma como se estrutura o Estado aqui. O Estado nos países dependentes, o Estado brasileiro, ele vai ter que conciliar interesses que não são nem brasileiros. Ele vai ter que conciliar interesses estrangeiros. Primeiro porque ele está pensando na Bolsa de Nova York, como acontece a cotação lá da soja, etc. E pensando, portanto, na exportação desses alimentos aqui, das commodities, minério também.
E por outro lado, porque também tem o capital estrangeiro que está aqui. Então ele gera facilidades, né? Eu produzi junto, mandei para o Renatinho, né, que saiu no Instagram do Sintufos, que alguns dados lá das renúncias fiscais, né? Me chamou a atenção que entre as maiores empresas que recebem renúncia fiscal está a Fiat, que é italiana. Olha só o Estado brasileiro deixando de recolher imposto para beneficiar uma empresa italiana, né? Então, esse Estado ele vai atender interesses que são estrangeiros e, ao mesmo tempo, ele vai, além de ele excluir interesses que são da grande maioria do povo brasileiro, ele até vai atuar contra. Ele vai existir uma face de repressão, por um lado, então um caráter policial, uma repressão muito grande, e, ao mesmo tempo, ele vai ser contra na medida em que ele adota uma postura de benefícios para essas empresas estrangeiras e ajuste fiscal, por exemplo, para a gente, né? Então, austeridade para os trabalhadores, né? E não é à toa que boa parte da população brasileira tem desconfiança do Estado. Até ontem eu estava pensando, né? Estavam falando sobre o caso do Rio Grande do Sul e que surgiu esse PIX do governo do Estado, né? E, cara, na verdade é natural as pessoas acharem, pô, vou mandar um Pix para o governo do Estado, o Estado vai desviar isso, porque gera desconfiança mesmo. A pessoa olha, de um ponto de vista do senso comum, e vê, esse Estado não atua em benefício da gente, ele atua em benefício dos ricos, né? É tão escancarado isso, esse benefício, a atuação do Estado em benefício dos ricos, em benefício do capital estrangeiro, que quando a gente olha, por exemplo, para a América Latina, teve momentos em que se pagava mais imposto para o consumo interno do que para a exportação em vários países. A carne na Argentina, por exemplo, é interessante, ela era isenta de impostos para exportar para a Europa, enquanto que os consumidores argentinos tinham que pagar imposto, né? Então, existe toda uma facilidade que o Estado gera para as classes dominantes e para o capital estrangeiro, enquanto que os trabalhadores brasileiros, latino-americanos, são extremamente explorados. Com o passar do tempo, a gente viveu uma industrialização, né? Com todos esses limites que eu falei, uma industrialização que não rompeu com o agro, uma industrialização que não conseguiu generalizar o consumo, mas uma industrialização que precisa de certa regularidade do trabalho. Não é à toa que foi no processo de industrialização que surgem as principais leis trabalhistas. A CLT, por exemplo, Consolidação das Leis Trabalhistas. Antes da ditadura, em 64, não sei se vocês sabem, mas os trabalhadores, mesmo do setor privado, eles tinham estabilidade depois de 10 anos. Foi a partir de 64, com o golpe, que se cria o FGTS, né, o Fundo de Garantia, que surge em substituição à estabilidade que os trabalhadores privados tinham. A estabilidade não era um privilégio do setor público. Mas ainda assim surge o FGTS, né, que dá certa garantia em alguma medida, comparado com o que a gente vive hoje, né? E foi nesse momento também que surgiram as principais universidades, que surgiram também grandes estatais, Petrobras, Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, surgiu o investimento em infraestrutura, surgiu SESI, Senai, etc. Estruturas que surgem para dar apoio a essa indústria, e que necessitava de uma força de trabalho que fosse relativamente qualificada, porque o trabalho na indústria ele é mais complexo, é um trabalho que às vezes se você faz uma besteira você consegue quebrar uma máquina que tem alto custo, e que precisa de certa regularidade. O capitalista ele precisa em alguma medida que o trabalhador volte no dia seguinte, aquele mesmo trabalhador, para operar aquela máquina. Ele até pode substituir, mas não pode ter uma sazonalidade, como é, por exemplo, no agro, com os baias frias que vêm só ocasionalmente para colher a cana, etc. E é nesse momento, com todas as limitações, com ditadura tudo, depois, que surgem várias legislações, e que depois, com o processo de redemocratização, vai surgir algo muito importante, que é a nossa Constituinte, 88. Ainda com essa economia industrial, mesmo em decadência, mas ainda tinha alguma força. E aí daí que surgem, por exemplo, coisas mais importantes e gerais, né? Perspectivas mais gerais, como, por exemplo, o SUS, o Sistema Único de Saúde. Com perspectiva universalizante, uma saúde pública, tudo isso em 88. Uma conquista que é consequência da luta de classes, da luta dos trabalhadores, mas também é um fruto de um momento histórico.
De um momento que a gente ainda tinha uma indústria importante, um momento ainda que existia uma disputa mundial entre dois sistemas políticos, em que existia uma consciência de classe muito maior do que existe hoje, né? E o que a gente viu, a partir dos anos 90, foi uma transformação na economia mundial e uma transformação aceleradíssima, um retrocesso na economia brasileira. Por um lado, a gente viu uma transformação na economia mundial que fez com que a produção industrial se fragmentasse. Já não se produz mais um carro. Se produz várias peças de carro em várias partes do mundo. Então as indústrias não têm mais controle da produção completa, né? Nesse processo da divisão da produção em escala mundial, o Brasil e a América Latina saíram perdedores comparado a outras regiões que despontaram, como a Ásia, por exemplo. Primeiro o Sudeste Asiático em geral, depois a China. Isso fez com que a gente tivesse efetivamente um processo em que a indústria perde importância, não qualquer indústria, mas a indústria que era pensada em produtos com uma tecnologia um pouco maior, né? E a indústria que fica é a indústria especializada na exportação. Então eu vou dar um dado aqui interessante para vocês. Os 10 produtos mais exportados pelo Brasil, eles respondem por 58% de total das exportações. E eles são produtos altamente tecnológicos, como soja, petróleo, minério de ferro, celulose, milho, carne bovina, carne de aves e farelo de soja. Só o minério de ferro responde por 16% das nossas exportações e a soja por 14%. Então a gente teve uma regressão muito grande na nossa estrutura econômica, concentrada em setores que são pouco desenvolvidos tecnologicamente e que demandam poucos trabalhadores, e trabalhadores menos capacitados, cada vez menos, né? Porque o agro, ele há muito deixou de ser como ele era antigamente, né? Que era, hoje tem trator, etc, enfim, né? Então não é como era antigamente, que era só força de trabalho. E ele gerando, né, uma busca por trabalhadores muito menor, qualificados, com algum tipo de regularidade, etc. Isso gerou uma transformação tanto no mundo do trabalho, quanto na importância que a universidade desempenha hoje para a sociedade e também na relação dos servidores públicos. No mundo de trabalho, hoje a gente tem 39% dos trabalhadores brasileiros na informalidade. Além disso, em 2021 tínhamos 13 milhões de microempreendedores individuais, que é outra coisa que surgiu nesses últimos anos, né? Sendo que desses 13 milhões, 70% deles já estiveram no mercado de trabalho antes com CLT, né? Além disso, a gente tem 21 milhões de famílias recebendo Bolsa Família também, que é reflexo disso, de uma transformação na economia brasileira que tem consequências no mundo do trabalho. E que nesse processo de transformação da economia brasileira, o Estado vai atuar desregulando a economia. Ele vai atuar desregulando o mercado de trabalho, ele vai atuar permitindo a generalização da terceirização, ele vai atuar permitindo a flexibilização dos contratos de trabalho, permitindo a negociação direta, sem intermédio do sindicato, entre trabalhador e empresário. E ele vai também passar por um processo de transformação na economia, que tem relação com aquilo que a gente discutiu na outra formação, sobre a dívida pública. Porque nesse processo de transição entre uma economia que ainda tinha um setor industrial importante para esse de especialização exportadora, os capitalistas perdedores, entre aspas, eles vão se refugiar no assalto ao Estado. Eles vão se refugiar na dívida pública, então vão comprar os títulos da dívida pública para receber os juros. Eles vão se refugiar em setores que antes eram administrados diretamente pelo Estado, que passam a ser geridos pelo capital. Então a gente está falando aí, por exemplo, das terceirizações em todo o Estado nacional. A gente está falando aí também do surgimento, por exemplo, de setores que antes não eram comumente administrados pelo capital, como as faculdades, enfim, educação superior privada que surgem. A gente está falando das próprias privatizações, né, que volta e meia surgem discussões, agora a mais recente da Sabesp, lá em São Paulo, setores que antes era o Estado que era responsável, que era a questão do saneamento, por exemplo, passam a ser administrados pelo capital
nesse assalto ao Estado, né? A comprar preço de banana e receber através do Estado, né? E também por meio das isenções fiscais, né? Que são absurdas, né? E todo dia são anunciadas. As isenções fiscais não parecem ser atacar a austeridade, atacar o arcabouço fiscal. O que ataca o arcabouço fiscal é o que? É a necessidade de serviço público de qualidade, é o reajuste dos trabalhadores públicos, etc. E eu acho que essa discussão é importante para a gente entender o momento que a gente vive, tanto enquanto servidor público quanto universidade. Por um lado, para o capital, como foi até falado na primeira formação que a gente teve com a professora Astrid, a universidade hoje ocupa um papel marginal comparado com o que ela ocupou no passado. Não à toa temos uma quantidade tão grande de estudantes que se formam e que na verdade vão para a fila do desemprego, não encontram trabalho na forma. Isso faz com que, para o capital, efetivamente a universidade seja hoje muito dispensável. São poucos os setores em que para ela a universidade pública e para o capital interessa. Geralmente esses setores já têm uns contratinhos lá, seja com a Petrobras, seja com a Vale do Rio Doce, etc., que conseguem recursos próprios, não precisam de recursos públicos para isso. E, por outro lado, com a passagem cada vez maior de setores que eram administrados pelo Estado para o capital, a própria figura do servidor público é dividida, né, a partir dos anos 90, entre os servidores públicos típicos de Estado e aqueles de categorias que não são típicas do Estado. Isso é consequência, isso divide nós, né? E ali já está marcado, é o nosso futuro. Se nós não somos típicos de Estado, então nós temos que estar fora do Estado. Isso já está marcado naquele momento, né? E o que a gente acontece depois é o avanço da terceirização por um lado, a terceirização explícita, por outro, caminhos, né, também acontecem, como por exemplo a criação da EBSER nas universidades, ou das OS que administram, né, aqui por exemplo, prefeitura, saúde, etc. São todos caminhos que vão sendo abertos legalmente para permitir que, no fim das contas, o serviço público seja prestado sem ser por um servidor público efetivamente. Eu acho que isso é fundamental, essa discussão, para a gente pensar aqui, porque efetivamente a nossa luta não vai acabar com essa greve. Na verdade, é só um começo, no fim das contas, né? Essa greve está inserida num cenário maior, que é de sucateamento das universidades e de marginalização do que as universidades são para o país, porque não há um interesse efetivamente econômico nessas universidades, e de deterioração das relações de trabalho no serviço público, né? Porque isso é pavimentar o caminho para, por um lado, a terceirização, por outro, a reforma administrativa e tudo isso, né? Eu tentei fazer uma fala um pouco mais curta aqui, né, até por conta da Assembleia, mas a minha ideia geral é essa, assim, tentar que a gente pense a nossa luta hoje pelo reajuste inserida nesse contexto maior, de uma universidade que perde espaço na sociedade por conta do interesse do capital, e de um servidor público que também vai perdendo espaço para a mercantilização do Estado, né? Ao mesmo tempo que o Estado é assaltado pelos capitalistas, aí, seja por meio da dívida, seja por meio da renúncia fiscal. Por isso que, na verdade, a nossa luta ela tem que se articular com uma transformação dessa sociedade. Se a gente não transforma essa sociedade e essa economia, a gente está fadado no longo prazo a morrer, né? Então seria basicamente isso. Obrigado. Michael, ontem a gente estava conversando a respeito da situação do avanço das privatizações do serviço público. Nós temos pela frente ainda a iniciativa, tanto do governo atual quanto do Congresso, da malfadada reforma administrativa. E a gente tem também o modelo de privatização, que a gente já pode pegar como referência o hospital universitário. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho então desse avanço
do processo de privatização para aquilo que é essencial para o público, que seria a saúde e a educação pública, né? Bom, primeiro, obrigado, Michael. Achei muito boa a sua exposição mesmo. Assim, bom, esclarecedor, muita coisa, né? Queria comentar algumas coisas, te dar um pouquinho de trabalho a mais aí. Primeiro, acho que é muito importante que você trouxe, né, de contextualização da situação do Estado brasileiro, o que é o Estado brasileiro hoje, na economia brasileira hoje, e que de fundo está o tema do imperialismo. Desde o começo da formação do Estado brasileiro, o que é a economia brasileira hoje, o que são as classes sociais brasileiras hoje. Porque são classes sociais que não estão fora do sistema imperialista mundial, que não foram formadas fora desse sistema. Acho que é isso que é muito importante. Mesmo na industrialização, mesmo naqueles momentos em que parecia, né, algum tipo de rompimento com o imperialismo, na verdade estava mais encarnado ainda no imperialismo do que antes. Eu acho que primeiro que você pudesse comentar um pouquinho sobre isso. Em segundo lugar, você comentou do assalto, né, ao Estado brasileiro e acho que foi muito importante que você trouxe. Acho que desde o começo, na verdade, o Estado brasileiro está chamado a participar da reprodução capitalista dependente brasileira, né? Para compensar as perdas, mas não só para isso, né, mas para como um momento dessas classes sociais que funcionam na sociedade brasileira hoje. Mas eu queria comentar, só que você pudesse comentar sobre a formação do fundo público, do orçamento brasileiro, porque o assalto ao Estado, na verdade, é um assalto a nós. Porque o fundo público se forma como? Pelos impostos e tributos que nós pagamos e que o capital paga com as receitas que adquire do trabalho que nós fazemos, né? Então, no fim das contas, o fundo público seria um fundo nosso, mas que é assaltado, né, formado para a reprodução capitalista brasileira. Uma última questão que você comentar, você falou, né, sobre a universidade, sobre como, com exceção de alguns polos no interior da universidade, a gente tem, na verdade, uma dispensabilidade da universidade pública hoje. Na verdade, a universidade tem sido chamada a produzir ciência de ponta, e produz ciência de ponta naquilo que é a matriz econômica brasileira hoje. Então, no agro, na mineração, no petróleo. A gente tem aqui o prédio da Petrobras no CFH, por conta do curso da geologia. A gente tem pesquisa com a Embrapa, a gente tem esse tipo de produção, que na verdade são produções que tornam todo o resto da universidade dispensável, né? Mas esses pequenos centros de pesquisa poderiam ser mantidos à custa do fundo público, né? E não são necessariamente para nós positivos, né? Pelo contrário. E aí você comentou também sobre a situação da classe trabalhadora de forma geral, né? E acho que pensar um pouco, né, acho que você comentou muito bem como a nossa luta ela se liga a uma luta que é muito maior, mas mesmo imediatamente, porque se por um lado a defesa da universidade depende da gente nas trincheiras, porque ela é dispensável hoje para o capital e por consequência para o Estado brasileiro, né? E ela e de certo modo, na situação precária dos trabalhadores brasileiros enfrentam, a situação de superexploração que os trabalhadores brasileiros enfrentam hoje, sempre enfrentaram, ter polos nos serviços públicos, ou seja, onde foram os metalúrgicos uma época, né? Ter polos de luta que puxem os salários para cima, ajuda a puxar os salários de todos para cima, né? Porque vai criando parâmetros para que os outros trabalhadores possam se espelhar e lutar, né? E que na verdade a perda salarial daqueles que têm mais condições de lutar implica em perda salarial para todos. Então, no fim das contas, mesmo imediatamente, a nossa luta se liga com essa luta, né, de forma imediata, inclusive, com a luta pela transformação da sociedade brasileira. Acho que era isso para começar. Falou assim que é importante a gente transformar, né, esse modo de vida que a gente tem, o capitalismo, né? Acho que é um grande sonho. Isso porque também a gente tem um modelo de privatização tomando conta, né? A gente vem falando, batendo nisso, mas desde que
o capitalismo se desenvolve a ponto de ser exportado a todos os cantos do mundo, o modelo de privatização existe, né? Então a gente traz muito essa coisa, o neoliberalismo, da década de 70, com a crise, aquela coisa meio clichêzona, assim, né? De leitura de esquerda. Da década de 70, a crise do petróleo, né? Estados Unidos toma conta do mundo e aí exporta o modelo de privatização. Não, desde sempre a indústria, a empresa capitalista quer tomar conta de tudo. Né? Então, quanto que o capitalismo ele vai tomando novas formas, mas ele é o capitalismo que a gente lê no Capital, no Marx, né? Não é outra coisa senão. Então, se puder comentar um pouquinho dessa linha geral. Eu sei que é muita coisa, né? Não sei se vai conseguir comentar tudo. Mas é muito importante a gente se localizar, né? Dentro dessa... O que é educação, serviço público dentro do capitalismo, que não é diferente, né, do capitalismo imperialista, enfim, né, historicamente que a gente estuda. Justamente, a intenção da gente discutir o Estado brasileiro é mostrar pra gente que a classe dominante, ela tem como... a pedagogia da classe dominante é dividir as lutas, né? Então, por isso que a gente, vamos lutar pelo saneamento, vamos lutar contra a privatização da água, contra a privatização da universidade, vamos criar um movimento negro, vamos criar um movimento de mulheres, e vamos dividir em várias células e entender, e aí cada célula faz a sua luta naquela direção pequena, né? Sem compreender que tudo isso está ligado com um grande projeto que é o projeto Estado. Que Estado é esse? É um Estado dependente. O que diferencia basicamente, Michael, o Estado central do Estado dependente? Isso é muito importante a gente ter claro, porque aí a gente vê várias pessoas que se elegem, deputados, vereadores, prefeitos, governadores, presidentes, com a ideia de que nós vamos nos desenvolver. Se nós fizermos o ajuste fiscal, nós vamos nos desenvolver. Não há desenvolvimento no país periférico. Não há desenvolvimento no país periférico. É aquilo que um autor bem famoso aqui na América Latina chama: a única coisa que se desenvolve no país periférico é o subdesenvolvimento. Então vocês vejam os números. 60% ganha até 2 salários mínimos. Que é o quê? R$ 2.800. E 30% ganha menos. Significa 90% da população vivendo em situação absolutamente precária. Olha como é que pode isso, né? Então, que desenvolvimento é esse? Não há desenvolvimento. Então, por isso, quando a gente vem falar que é preciso destruir o capitalismo e todo mundo, pessoal de esquerda, pessoal comunista e tal, é isso mesmo. Se a gente não destruir o capitalismo, não vai mudar. Sabe, tu pode desenvolver o Santa Mônica e o Monte Cristo vai estar super subdesenvolvido. Tu pode desenvolver a beira-mar e nós vamos ter a periferia dos morros super subdesenvolvida, porque é a lógica do capital. Para que um viva, outro tem que morrer. Fiquei tão empolgado, fiquei falando de um monte de coisa, esqueci de 2 perguntas que eu queria fazer. A primeira delas, você falou da lógica das privatizações, né, do funcionamento da lógica das privatizações. Eu acho que esse é um tema muito importante para nós, porque ele atua também nessa exploração pela formação de preços. Né? Porque se por um lado a gente tem os salários achatados, por outro a gente tem a subida dos preços das mercadorias dos bens salário, né? Chamados bens salários, os bens de consumo comum que a gente tem. E aí parece que a inflação é uma coisa que desceu dos céus, são as perdas, a alta do dólar, não sei o que lá, mas o que atua na formação dos preços das mercadorias estratégicas que tem efeitos sistêmicos na economia nacional, né? Queria que você pudesse comentar um pouco sobre isso. E por último, você estava falando do Estado, e aí acho que é muito importante, né? De novo, porque você tem essa ideia da teoria liberal que o Estado paira acima das contradições, paira acima das classes sociais, o Estado como um agente como a balança de todas as contradições, de todas as tensões sociais. Mas a gente vê que, muito pelo contrário, ele é o agente das tensões sociais. Ele é o agente das contradições sociais. E aí, o Estado em todas as suas faces, em todos os seus poderes, no executivo, no legislativo, no judiciário.
Então eu queria te perguntar se há algum poder que a gente pode confiar, se não o nosso. Agradeço muito a palavra. A pergunta ela tem a ver um pouco com o que você falou, né? O problema de qualquer alternativa a tudo isso, certo? Porque, vou dar uma provocadinha, tá? Porque na sua fala não entrou o tema socialismo, luta de classe, poder dos trabalhadores. Então eu queria entender um pouquinho melhor, né? Porque você fez um retrato do que é o Brasil. Mas o que a gente tem que fazer nesse meio? Por que eu estou levantando isso daí? Porque ao contrário do que foi, por exemplo, a Guerra Civil Americana, em que existia um setor da burguesia industrial que enfrentou o setor do latifúndio, no Brasil isso nunca existiu. Pelo contrário, sempre foram colados os dois setores, né? Da mesma maneira, nunca existiu uma revolução pela independência no Brasil, certo? Tanto que a gente vê que uma das maiores, para ver como tudo isso é colado, eu acho muito interessante o exemplo da Volkswagen. É uma das maiores latifundiárias do Brasil, é uma empresa industrial e ao mesmo tempo uma empresa estrangeira imperialista, certo? Isso é a tal da burguesia brasileira, é um conglomerado de tudo isso daí. Por que eu estou falando isso? Porque por décadas no Brasil, a esquerda brasileira teve uma estratégia de achar que existia um setor progressivo da burguesia com o qual se deveria se aliar contra o setor reacionário, regressivo e tal. Isso foi assim nos anos 40, nos anos 50, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, culmina com nós ter hoje uma aliança do Lula com o Geraldo Alckmin, por exemplo, que seria o tal do burguês progressista. Na minha opinião, está absolutamente errado, isso leva o Brasil para o subdesenvolvimento, o que você falou. Mas eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso. Obrigado. Vou tentar juntar algumas aqui. A primeira sobre do Jorge, sobre as privatizações, a reforma administrativa, a própria MCE. E também dá para juntar um pouco com aquilo que o Renatinho comentou sobre a luta dos trabalhadores públicos, dos servidores públicos, conseguir puxar o salário para cima, digamos assim, de maneira geral. É curioso porque quando estavam falando ali, tanto o Jorge quanto o Renatinho, estava me lembrando de um relatório que foi feito pelo Banco Mundial, encomendado pelo Joaquim Levy, que foi o ministro da Fazenda da Dilma, olha só, em que era tipo analisar naquele momento medidas que o Estado brasileiro deveria tomar para conseguir, entre aspas, equilibrar as contas públicas, né? E é impressionante como ali está anunciado várias coisas que estão postas, né? Uma das coisas que eles defendem ali é de que tinha que rebaixar o salário do setor público. Tinha que achatar a diferença entre o que é um trabalhador público e o que é um trabalhador privado. Mas não diminuir essa diferença elevando o salário do trabalhador privado. É diminuindo, abaixando o nosso salário. Outra coisa que estava ali, que é até engraçado porque nessa semana a conjuntura trouxe de volta, naquele relatório de 2015, se eu não me engano, estava posto que as aposentadorias, o BPC, né, acho que chama, que basicamente são as aposentadorias das pessoas, né, que recebem um salário mínimo, fossem desvinculadas do salário mínimo. E se transformassem em o quê? Em um benefício social, um novo Bolsa Família, entre aspas. Isso aí foi posto essa semana. O ministro Fernando Haddad defendeu lá, repostou, né, um texto de um canalha, em que ele defendia isso, de que a gente tinha um problema aí do Brasil de alto dos gastos, que era a consequência das pessoas estarem recebendo uma aposentadoria que fosse reajustada com o salário mínimo. Então tinha que separar. Só os da ativa teriam o salário reajustado pelo salário mínimo e os outros não. Então esse relatório é muito interessante porque ele tem anunciado, na verdade, um projeto de longo prazo para as relações do Estado com os trabalhadores e também com o próprio serviço público. A outra coisa também foi a questão do imperialismo, né, que o Renatinho colocou. Que é importante, né? Assim, eu falei de maneira rápida porque eu também não queria me alongar muito, mas é bom das perguntas que a gente consegue se aprofundar mais, né? O próprio processo de industrialização foi feito por interesse do imperialismo. Era um momento em que tinha acontecido a Segunda Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A guerra não aconteceu em território dos Estados Unidos. Isso impulsionou o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos de uma maneira muito acentuada e fez com que eles conseguissem desenvolver máquinas
que eram mais produtivas do que as anteriores, sem terem gastado, entre aspas, né, terem compensado aquele gasto que foi feito com aquelas máquinas anteriores. Então eles viram uma oportunidade de vender essas máquinas para a América Latina e lucrarem duplamente. Lucrarem porque estavam já com tecnologia superior àquela, e lucrarem porque vendiam a tecnologia anterior. Então foi, basicamente, o imperialismo teve um papel essencial na nossa industrialização. E também em grande parte, por conta das mudanças, né, de interesses do imperialismo, que a gente passou por esse processo, né, isso, claro, aliado aos interesses da nossa burguesia, mas que a gente passou por esse processo em que a indústria vai perdendo importância, e são só esses setores industriais atrelados às commodities e às exportações que vai ter algum tipo de importância, né? Quando o Renatinho comentou lá sobre o laboratório, né, o dinheiro da Petrobras na geologia e outros casos, é isso, assim, a universidade, ela vai ocupando um papel que é muito focado em poucas atividades produtivas, e atividades produtivas que têm um divórcio muito grande das necessidades do povo, né? Porque são voltadas para o exterior. Sobre a questão do fundo público, né? Primeiro, vocês sabiam, não sei se vocês sabem, mas quem recebe lucro não paga imposto de renda. A gente paga. Esse ano, se tudo der certo, terminar meu doutorado, eu ganho incentivo à qualificação, né? Aí que muda de categoria de imposto de renda, come quase todo o meu incentivo à qualificação. Fiz o doutorado para quê, sabe? É triste. E o capitalista lá, que recebe um dividendo, por exemplo, da Petrobras, ele não paga imposto de renda, cara. Então é só um exemplo, né? Além da regressividade do nosso imposto, né? Qualquer economista, e eu posso falar, qualquer economista aí fraco, sabe que a gente tem uma estrutura de impostos que é regressiva. O que significa isso? Que os mais ricos pagam menos impostos e os mais pobres pagam mais. Por quê? Primeiro, o imposto de renda não é reajustado há séculos, e quando é reajustado é a quem? Além disso, a gente tem uma estrutura de impostos que ela cai sobretudo pelo consumo, e quem mais consome relativamente são os mais pobres. Pobre não consegue economizar. Pobre gasta tudo, e até mais do que tem, com comida. E aí ele paga imposto nisso, né? Então, na verdade, o fundo público é formado em grande medida nisso, né? E o assalto ao Estado é permanente. Os caras, eles precisam do Estado, e precisaram no passado, precisam agora, para se reproduzir. O que eu digo que tem de diferente é que teve um momento histórico em que o Estado ainda atuava produtivamente. Agora, ele usa esse assalto a nós para remunerar esses capitalistas, que não fazem nada do ponto de vista produtivo mesmo. Não aumentam o bolo da riqueza, só suga, são vampiros, como disse Marx no Capital. E disse mesmo. Sobre a questão da transformação ali, né, da questão da transformação da sociedade, enfim, né. Com certeza, assim, o que eu tentei falar é que a gente precisa entender esse momento da nossa greve articulado com esse momento histórico que a gente vive, que é de transformação, mas isso não significa que a gente tenha que lutar para voltar para o passado, voltar para aquela industrialização. Não vai adiantar. A burguesia não quer mais isso. Ela virou isso, né? E então é só transformando a sociedade, com certeza só com o socialismo. Mas eu acho que é importante a gente entender essa mudança. E aí que entra o tema da Juliane, né, sobre a privatização sempre existiu. Claro, enquanto existir capitalismo, é o privado que domina, porque o capital é privado, né? Mas é para entender essa mudança qualitativa, porque a nossa história e a nossa relação com o Estado, enquanto trabalhador, nas últimas décadas, por que ela é sempre na defensiva? Porque aquilo pouco que tinha sido conquistado, que era fruto de um momento econômico que, ainda que fosse capitalista, era um pouco melhor do que a situação atual, porque gerava algum tipo de direito social, aquele pouco está sendo destruído, né? Então a gente tem tomado uma postura de defensiva em relação a essas mudanças. Todas as mudanças que teve legislativas nos últimos anos foram para eliminar, digamos, uma estrutura jurídica que era fruto de outro tempo, seja por meio da questão da forma como minaram a CLT, seja para as reformas da Previdência. A nossa categoria ter pessoas que se aposentam
com a integridade do salário, outros com a média de 80% de salário mais alto, tudo isso é fruto disso, entendeu? Então tentei mostrar isso, não que a gente tenha que voltar ao passado, mas que a gente entenda essa mudança, porque isso torna com que a luta por outra sociedade, pelo socialismo, seja ainda mais urgente. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Sobre a inflação. Inflação sempre foi uma maneira da classe dominante se apropriar da nossa riqueza. No caso do Brasil, enquanto capitalismo dependente, ela tem elementos estruturais que são muito claros. Um deles é a questão do latifúndio. Imagina a quantidade de terra que a gente tem produzindo soja, sabe? E a gente não consome tanta soja assim, né? Praticamente nada, na verdade. Quem vai consumir essa soja é especialmente as vacas. Vai virar ração, né? Especialmente para a China. E aí, isso já torna com que tem uma pressão inflacionária muito grande, né? Porque alimentos que poderiam ser produzidos nessas terras e que, portanto, baixasse, né, a inflação, o nível de preços, né, deixam de ser produzidos para exportar para o exterior. Outra coisa é o petróleo. A terceira mercadoria mais produzida e exportada pelo Brasil é petróleo. E a gente não tem noção que o Brasil é um país petroleiro. Isso significa o quê? Que essa riqueza, se fosse, gerasse, por exemplo, preços mais baixos de combustíveis, teria impacto em toda a cadeia produtiva brasileira. Geraria com que os custos de frete diminuíssem, etc. Então, geraria uma diminuição dos níveis de preços, né? Eu acho que eu devo ter deixado alguma coisa de fora, mas já falei bastante, eu sei que a gente está no horário, então seria isso. Obrigado, gente.